Presidente Nobre Zé Dias, aqui do município de Ibirá. Antes de mais nada, quero saudar a todos com um bom dia, dizer que para mim é uma satisfação, uma honra. Eu sou Bruno Pomboné, advogado de Baixa Grande, estar aqui em Ibirá. Porque Ibirá e Baixa Grande são duas cidades irmãs. Aproveito para cumprimentar aqui meu amigo ex-prefeito de Baixa Grande, Gilvan Rios, e todos os ibiraenses. Nesta oportunidade em que vim aqui debater sobre a questão da insalubridade, do direito à insalubridade dos servidores públicos municipais. E aí, é uma matéria muito interessante, porque o Constituinte de 88, ele trouxe no rol dos direitos vários direitos fundamentais que estão lá na Constituição, desde o seu artigo 1º ao artigo 5º, justamente, meus ilustres amigos, porque o Brasil, e a história ela tem uma semelhança com o direito, porque o direito ele nasce das lutas, dos movimentos sociais, e ele nasce na história. O Brasil que viveu um período de autoritarismo, de ditadura, de 64 a 85, no período da redemocratização, a partir de 85, da reabertura para os valores democráticos, surge em 88 a Constituição Cidadã. O nome da Constituição de 88 foi apelidado de Cidadã. Olha só, cidadã justamente porque ela visou resgatar direitos que até então eram cerceados, direitos sagrados, fundamentais, que não eram exercidos nesse longo período obscuro da história, que foi o período da ditadura militar. E entre o rol dos direitos fundamentais está lá no artigo 7º, inciso 23, o direito à insalubridade de todos os trabalhadores urbanos e rurais. Bom, foi o Constituinte que colocou. E ele acrescenta no inciso 23, na forma da lei. Olha só, na forma da lei. Isso significa que essa norma é uma norma constitucional de eficácia limitada, como se diz no direito constitucional. E necessita, evidentemente, que a lei a regulamente. Daí em diante, surgiram várias celeumas a respeito do direito à insalubridade. Inclusive questionamentos para saber se esse direito, ele também se estendia aos servidores públicos municipais. Ora, ilustres, na interpretação do direito, não poderia o Constituinte restringir a insalubridade somente para os trabalhadores regidos pelo regime seletista, mas também para todos os demais servidores regidos pelo sistema estatutário, que é o caso dos servidores públicos daqui de Ibirá. Dito isso, o que ocorreu? O artigo 5º da Constituição, ele preconiza a igualdade entre todos. Por isso que não pode haver essa separação, mesmo em regimes diferenciados. No entanto, depois de 88, vieram as regulamentações para se considerar quais as profissões que são insalubres e qual é o grau de insalubridade. A CLT, ela é muito elucidativa a trazer quais são os rolos dos profissionais e de determinadas profissões, assim também como o índice, o grau de insalubridade. Surgiu uma emenda, entretanto, a emenda 19 de 1998, que ela foi um retrocesso. Essa emenda, ela trouxe, acrescentou o artigo 39 da Constituição, o parágrafo 3º, que versava sobre justamente a competência dos entes federativos, União, Estados e municípios, para deliberar sobre o regime único estatutário. E no parágrafo 3º desta emenda, o que é que se colocou? Se tinha retirado o inciso 23 do rol dos direitos dos servidores públicos. E aí muitos prefeitos pelo Brasil afora interpretou que a norma constitucional de eficácia limitada só teria aplicabilidade se fosse regulamentada do modo que os prefeitos queriam. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em 2007, através de uma ação direta de inconstitucionalidade de alguns partidos políticos, julgou essa presente redação dada pela emenda 19 de 98. E no julgamento foi muito justo ao admitir que essa emenda constitucional
era inconstitucional. Então houve uma medida cautelar, suspendeu-se essa redação do artigo 39, que retirava o direito à insalubridade do inciso 23 para os servidores públicos municipais. Foi retirada, declarada inconstitucional. E aí, o que é que se pode interpretar e se depreender hoje da realidade da insalubridade dos servidores públicos? É que a sua aplicabilidade, ela se faz mediante lei municipal em obediência à Constituição, em obediência à lei maior. A lógica não é ficar pendente de uma regulamentação para se exercer um direito fundamental. No entanto, verificando aqui a situação peculiar dos servidores do município de Ibirá, pode-se afirmar com absoluta convicção, pela interpretação constitucional, que a lei de número 605, de 20 de fevereiro de 2015, que institui o plano de carreira, cargos, salários e vencimento dos servidores públicos do quadro de pessoal dos órgãos da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Ibirá, Estado da Bahia, no seu artigo 53, parágrafo único, estabelece o seguinte, referente ao adicional de insalubridade que está no seu inciso 2. O adicional previsto no inciso 2 do caput do artigo será concedido ao servidor que esteja exercendo atividades insalubres, penosas ou perigosas, sendo adotado para ela o percentual previsto na consolidação das leis do trabalho, incidente sobre o vencimento básico do servidor, aplicando-se quanto ao grau e a mediação às legislações pertinentes à matéria. Olha só, meus amigos, o que é que ocorre? Não precisa mais de regulamentar o que já está expresso na lei. A lei, ela, pela competência... No artigo 29, ela outorga aos municípios a sua autonomia. E justamente o legislador constituinte aqui de Ibirá, que constitui a sua lei orgânica, que tem sua autonomia sagrada pelos vereadores, que são os legítimos representantes, eles fizeram esse plano de cargos. E aí eu digo, essa lei é uma lei especial. No direito constitucional, lei especial derroga a lei geral. A portaria do senhor prefeito, do executivo, a portaria que revoga esses direitos da insalubridade, não se pauta nesta lei que os senhores, vossas excelências, aprovaram e que está corretíssima, porque ela coloca na interpretação do seu artigo exatamente que o que rege a condição de saber se o servidor é insalubre ou não é exatamente a CLT, porque vocês, legisladores, assim o fizeram. Então é a CLT, as hipóteses que estão lá na resolução 15 da CLT, que vai deliberar para os médicos, enfermeiros, auxiliares, agentes, todos os demais de pleno direito têm insalubridade. Quanto à questão no tocante à portaria que alega exatamente a redução da obediência à lei de responsabilidade sobre a necessidade de se retirar o direito, o Constituinte foi muito claro, não se retira direitos, direitos se preservam. O que, se houver necessidade, a lei, ela coloca uma pauta de prioridades do que deve primeiro ser retirado, terceirizações, etc. Certo? E o regimento interno da Orlando não permite nem vaias, nem aplausos. Já existindo a lei, então a sua aplicabilidade é imediata, inclusive da competência do próprio Constituinte Legislativo Municipal, a cobrança da aplicabilidade da lei municipal. Como a lei municipal ela está elucidativa, ela não precisa por si só agora de nenhuma norma regulamentadora, porque ela já estabelece os critérios, que é exatamente os critérios seletivos. Gostaria de fazer uma intervenção.